Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam aí bem ligadinhos e atentos para a nossa aula de hoje. Hoje é a nossa aula de inglês e a aula 4, ok? Vamos lá? Eu queria começar com vocês, realizando a correção da atividade, como sempre fazemos, para que vocês possam entender melhor qual foi aquela questão que vocês marcaram, se erraram e aprender bem direitinho aí, tá certo? A segunda questão, que é a que eu vou corrigir com vocês, diz o seguinte: em relação aos verbos regulares do inglês e a sua aplicação no tempo verbal, que foi o passado simples, é correto afirmar que. Então, das alternativas aí, que vocês leram para realizar a atividade, qual dessas seria a alternativa correta para responder essa pergunta, Nelas aí vocês têm 4 opções e só uma é a certa, que a correta seria a alternativa A, tá certo? E a alternativa A diz assim: são normalmente identificados por terminações como ED e IED, tá bom? Então, lembra que os verbos no passado, os verbos regulares que nós vimos na última aula, que são aqueles que possuem a regra deles é exatamente essa. A terminação dos verbos será em ED e IED, tá bom? Então, a alternativa correta foi essa. Se vocês marcaram, acertaram. A próxima questão que eu quero ver com vocês é a 3, que diz assim, complete a frase abaixo, colocando o verbo irregular, entre parênteses, no passado simples. Então, qual seria o passado desse verbo que está aí, entre parênteses? Olha o verbo. O verbo que está aí é o eat, tá certo? Que significa o quê? Comer. Então, o significado da frase é o seguinte: oi, você comeu meu sanduíche? Então, qual é o passado desse verbo? O verbo comer aí. Vocês tinham que olhar naquela tabela de verbos irregulares. Por quê? Porque ele não é o regular, ele não termina em ED no final, Lembra que o regular são os que acabam em ED. E ele é irregular. Então, ele vai precisar olhar naquela tabela de verbos. E se vocês olharem lá, o passado dele vai ser ate, essa palavrinha que vocês estão vendo aí, tá bom? Em vermelho. Então, essa seria a resposta correta. A próxima questão é a 5ª, que eu quero ver com vocês. Que diz assim, o passado do verbo drink é drinked. Então, essa pergunta, ela está verdadeira ou falsa? Então, se vocês prestarem atenção, se vocês olhassem naquela tabela, na verdade, de verbos, vocês iam encontrar, na verdade, essa palavrinha. Por quê? Se vocês olharem nela, ela é um verbo irregular. Então, vocês iam encontrar essa palavrinha lá, tá certo? Quando vocês quiserem saber se o verbo é regular ou não, só é vocês olharem na tabelinha de verbos, E se vocês não encontrarem lá, é porque provavelmente ele é um verbo regular, que é o que acaba em ED. E se você não encontrar, ele é irregular, que é o caso desse, tá certo? E a resposta correta seria a letra B, porque é falso. E o passado dele, como é que seria, Essa palavrinha aí significa bebi. Bebo, Na verdade, o presente. E o passado é bebi, tá bom? Então, o passado dessa palavra seria drink. Essas letrinhas aí, que vocês estão vendo, a última palavrinha aí. É o passado do verbo beber, tá certo? Que vai ser bebi. E o gabarito da atividade para vocês é esse aí. Primeira questão, alternativa A. Segunda, B. Terceira, é aquela palavrinha que a gente viu, Ate, que significa comi. O quarto, alternativa B. E quinto, também alternativa B. E vamos lá, começar realmente nossa aula com a nossa frase do dia. E a frase do dia hoje é bem curtinha, mas eu quero que vocês olhem ela aí para aprender e entender também nessas palavras, saber como fala também. A primeira palavra da nossa frase é o seguinte, words é a primeira palavra, have a segunda, power é a última palavra, tá bom? E o que está dizendo aí, Diz o seguinte:
palavras têm poder. Então, tá querendo falar isso para vocês, que as palavras, elas têm poder, tá certo? Então, cuidado aí com as palavras de vocês, porque elas possuem poder, né? Para machucar alguém ou para falar alguma coisa, né? Que possa ofender. Então, vocês têm que ter cuidado com as palavras de vocês, tá bom? Fica a dica de hoje para vocês. E o nosso conteúdo, que veremos, são conjunções e expressões de tempo passado. Então, o que é isso, né? Nós vimos na última aula um pouquinho sobre as expressões de tempo passado, né, e as conjunções. E nossa aula hoje é um pouco sobre isso. Nós vamos ver essas conjunções, o que é isso, tá certo? Para vocês aprenderem bem direitinho aí. As conjunções, né, eu vou mostrar para vocês, talvez vocês estejam esquecidos em português o que seria isso, que é uma conjunção. Em inglês nós falamos dessa forma, ó, conjunctions, tá? É como nós falamos em inglês. E tem várias conjunções. Eu vou mostrar para vocês como são, né, e quais são, para que a gente usa essas palavras. Primeiro eu coloquei aqui em português para vocês poderem entender o que é isso, né? Se vocês nunca viram, se já estudaram, se esqueceram, vocês vão poder lembrar o que é isso. E o que é uma conjunção? É uma palavra que ela vai fazer uma ligação, união, junção. O nome já está dizendo, né? Uma junção, gramaticalmente, né? Uma palavra invariável, que tem a função realmente, como eu disse, de ligar, de fazer uma união, tá certo? Coloquei aí um exemplo para vocês. Ó, em português, para vocês entenderem. Se eu digo para vocês, faz sol, mas está frio. Então, essa palavra mas é a nossa conjunção, tá bom? Ela faz uma ligação com duas orações. E o que é essas orações, né? São duas frases. Então, ela faz uma oração com a primeira frase e com a segunda. Tem outra aí. Comprou pera e mamão. Essa palavrinha e é a nossa conjunção, tá bom? Coloquei aqui em português só para que vocês possam entender o que é, mas agora nós veremos em inglês. Antes de eu colocar para vocês em inglês, nós podemos também ter alguns tipos de conjunções, né? Nós vamos ver várias aqui hoje, mas ela pode ser uma explicativa, adversativa, tá certo? Conclusiva, alternativa. Então, tem vários tipos de conjunção. Agora, em inglês, eu coloquei aqui para vocês a primeira conjunção, tá? Que é só um exemplo para vocês poderem entender melhor aí o que é essa conjunção em inglês. Então, olha a frase que tem aí. Eu vou tentar ler ela em inglês para vocês aprenderem e entenderem o uso da conjunção nessa frase. Tá dizendo assim, ó, na primeira linha aí da frase. He waited for Mary. Aí o ponto, né? She didn't show up. E o que significa isso? É o seguinte. Ele esperou por Mary, né? Que seria a pessoa. E ela não apareceu, né? Ela não apareceu. São duas frases aí diferentes. Vocês estão vendo que tem um ponto? Então, são duas frases diferentes. Mas agora eu quero juntar essas duas frases. Como é que eu falaria, né? Como é que seria? Então, você vai pegar a primeira frase, né? Coloca uma vírgula aí depois do nome da pessoa. E a gente colocou a preposição but. Essa que está em vermelho. E ela significa o quê? Mas, tá certo? Então, aqui está dizendo assim, ó. Ele esperou por Mary, mas ela não apareceu. Então, vocês perceberam que esse mas, ele fez o papel de ligação. Ele juntou. Eram duas frases separadas. Tinha a primeira frase e a segunda. Porém, essa conjunçãozinha aí, mas, fez a junção da primeira com a segunda. Isso é uma conjunção, tá bom? E aí, vamos ver algumas delas, né? Aquela que nós vimos, nós vamos repetir ela para vocês verem aqui com outros exemplos. A primeira é a conjunção and, tá bom? E ela significa o quê? É muito usada em inglês. Significa e, né? O nosso é, mas falamos e. E é uma conjunção adicional, tá bom? Ela vai adicionar palavras, vai ter essa função de adicionar, tá bom? Então, olha o exemplo aí para vocês. Tem o seguinte, né? She, tá bom? Eu vou tentar ler em inglês algumas frases para vocês aprenderem. A primeira, she visited Los Angeles, né? Los Angeles. And
New York, que é Nova York, tá bom? Então, ela visitou Los Angeles e Nova York, são as duas cidades, tá? E qual seria a nossa conjunção aí? A conjunção I, né, que eu acabei de falar também. Então, essa é a nossa conjunção, tá bom? Aqui, né, eu já tinha explicado para vocês que é a conjunção mas, o but é a conjunção mas, e ela vai ter um sentido de ideias opostas, tá certo? É uma conjunção adversativa, tem esse sentido aí. E tem uma frase para vocês, né? A gente já viu anteriormente a frase com o but, e eu vou colocar só o significado aí para vocês, que diz assim, ó, eu gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro nenhum. Então, você queria viajar, mas não tem dinheiro. Então, esse mas é a nossa conjunção, tá bom? Dá um sentido de oposto, né? A próxima é a conjunção or, tá bom? E ela é traduzida como ou. Então, ela é bem parecida com o português, né? Só muda aí que tem um R, em português é U, né? Então, ela tem um sentido de ou. E ela vai ser uma conjunção alternativa, tá bom? Vai ter uma alternância. Tem aí a frase para vocês da seguinte maneira. Are they brothers or cousins? O que é que significa essa frase? Eles são irmãos ou primos? Então, tá vendo que a gente tem essa alternância? Eles são irmãos ou primos? Vai ter esse sentido, essa primeira conjunção aí, dessa imagem. A próxima é a conjunção so, tá bom? Ela é muito usada em inglês também. E ela é traduzida como então, ou por isso, tá bom? Então, amores, vocês podem prestar atenção nesse exemplo, que, né, em português, já pra gente conseguir entender aí, tá dizendo assim, ó, você sabe que estou prestando atenção no professor, então, olha a conjunção aí, né, sou. Então, pare de falar comigo, tá ok? Então, vocês viram aí essa conjunção que tem esse sentido, né? Nós falamos muito em português e em inglês também, muito usada. Então, aprendam essas duas aí. A primeira, or, a segunda, so. A próxima conjunção, elas são curtinhas, os nomes dela são curtinhas aí, para vocês aprenderem. E ela é traduzida como se, essa próxima conjunção. Ela se fala if, tá certo? E tem a tradução de se. E é uma conjunção condicional, tá bom? Ela expressa uma condição. Então, olha o exemplo que a gente tem aí. Se eu tiver dinheiro, money, a palavrinha money aí, mas fala money, significa se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. Então, né, eu só compraria uma casa se eu tiver dinheiro. Então, esse se é a nossa conjunção if, ok? A próxima aí é a conjunção because, que significa porque, muito usada também. E o nome já está dizendo, né? Quando a gente vai dar um porquê, é porque é uma explicação para alguma coisa. Então, quando eu falo, porque eu não fui à feira, porque eu não fiquei em casa. Então, são explicações que nós damos, tá bom? E tem um exemplo aí, ó. Não fomos à praia porque estava chovendo. Então, a explicação de não ter ido à praia era a chuva. E ela é uma conjunção explicativa, tá bom? E significa por quê. Como é que fala ela em inglês? Da seguinte maneira, ó. Because, tá bom? Para vocês repetirem aí e aprenderem bem direitinho. A próxima, ela parece ser um pouco difícil, né? Mas não é. Como é que ela se fala? Assim, ó. Although, tá bom? Nós falamos dessa maneira. Although é a conjunção que ela vai ter um sentido de concessiva. Vocês vão entender aí direitinho no exemplo da frase. Vou traduzir aqui para vocês entenderem. O exemplo diz assim, ó. Although the sun is shining, it's cold. Então, essa conjunção, ela tem um sentido de embora, tá ok? Ou apesar de. Ela tem esse sentido aí. E a frase vai ser o seguinte, ó. Embora o sol esteja brilhando, está frio. Tá certo? Então, ela tem esse sentido aí de embora ou apesar de. Então, lembrem dessa conjunção também. A próxima
é a seguinte: however, ok? E ela tem uma tradução de entretanto, no entanto, e ela é uma conjunção também adversativa, né? Vai dar uma ideia de oposto, tá certo? Ideias opostas. Tem um exemplo aí para vocês. Já vou ler em português, né, para vocês verem aí. O voto dele, no entanto, não mudou nada. Então, o voto da pessoa, né, no entanto, não mudou nada. Ela é uma conjunção usada em muitos textos, em inglês também. Então, é importante vocês saberem elas. Eu sei que são muitas palavrinhas, né, para vocês aprenderem, porque o interessante desse assunto é vocês saberem os significados de cada uma, tá bom? Então, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, vocês precisam saber o significado dessas conjunções, de cada uma que a gente está vendo. E aí vocês vão conseguir desenrolar. Porque aí, se você souber o significado, você vai saber a tradução também. Você souber o significado, na verdade, me perdoem. Você vai saber usá-la, né? Isso que eu queria dizer para vocês. A outra conjunção é essa daí, since. E o que significa isso? Ela é uma conjunção que tem uma ideia, né, de explicação, e ela significa desde que, já que. Então, ela vai dar também uma explicação. Igual aquela que a gente viu, né, que é o porquê. E aí tem um exemplo para vocês, ó. Você pode usar a piscina desde que, olha a conjunção aí, você pague por isso. Então, essa conjunção since tem esse sentido, né? Você pode usar desde que você pague por isso. Então, é uma conjunção explicativa. A gente está dando a explicação. Você pode usar, né? Mas você tem que pagar. Então, ela tem esse sentido. E a próxima é essa daí. Vamos lá aprender como é que fala também. Repitam comigo para vocês aprenderem. Ela se fala assim, ó. Either or. E ela apresenta elementos afirmativos que indicam uma possibilidade de escolha. Então, essa daí é quando você tem duas opções, por exemplo, ou mais, né, de uma escolha. Você tem que fazer uma escolha entre opções e você precisa usar essa conjunção. Olha o exemplo para vocês entenderem. Ele tá assim, ó. You can, vou ler em inglês para vocês. Travel either by bus or by train. Seria em inglês. E tá dizendo o que aí? Você pode viajar tanto de ônibus como de trem, né? Ou você pode colocar uma tradução ou de ônibus ou de trem. Então, ela tem esses dois significados para vocês, né? Tanto como ou também ou, né? Essa tradução, ou de ônibus ou de trem. Então, é uma conjunção que nós vamos usar quando você tem opções. Então, aí a gente tinha duas opções, né? Estou dando a opção do ônibus e a opção do trem. Então, quando nós temos essas opções, nós iremos usar essa conjunção, tá certo? E resumindo tudo para vocês, aqui estão todas as conjunções que nós vimos. A primeira que vai significar embora, a segunda o porquê, a laranjinha aí desde, o and, né, que é muito usado, que tem um significado de e, or, que significa ou, o if, né, significa se, so, que é então, aí, ó, essa outra palavra, né, o however, que significa entretanto, o mas, que também é muito usado, e a última que a gente viu, né, either ou, que vai ter o sentido de ou, tá certo? Então, essas são as conjunções que nós vimos. Eu sei que são, né, algumas palavrinhas aí, mas tenham calma, não se assustem, que eu sei que vocês aprendem. Aqui eu coloquei esse resuminho aí, porque vocês, se quiserem anotar no caderno, para vocês saberem o significado delas, tá certo? E ficar mais fácil para estudar, responder as atividades, é legal também. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Thank you. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima. Bye, bye.